O céu falou, o tempo apertou, e Deus está avisando aqueles que têm ouvidos para ouvir. O Brasil e o mundo estão prestes a passar por algo grande, e um servo de Deus, em oração e obediência, recebeu uma instrução clara para esse tempo. Não foi só uma visão, ele viveu em carne e osso o que Deus queria mostrar. E o recado é simples, direto e urgente. Prepare-se, sem medo, sem pânico, com fé, discernimento e sabedoria. Assista até o fim. Essa não é mais uma opinião, é uma convocação do céu para quem está disposto a ouvir. Irmãos, sabemos que os dias estão cada vez mais difíceis e com essa nova taxa de 50% dos Estados Unidos contra o Brasil, tudo tende a piorar. Alimentos, combustíveis, exportações. Por isso, fiz um propósito com Deus, ajudar o maior número possível de irmãos e irmãs a construir uma renda extra de forma digna, honesta e no conforto de casa. Estou buscando pessoas comprometidas que queiram trabalhar usando apenas o celular com o meu suporte pessoal e alcançar resultados reais, como esses que você está vendo na tela agora. A Liliane, em 4 dias, faturou R$ 420. Ou a irmã Nandelli, que em 9 dias faturou mais de R$ 3.000. Se você sentiu no coração, clica no link do primeiro comentário fixado e me chama agora no WhatsApp. Eu vou te explicar tudo direitinho, passo a passo. Ah, e o melhor, você também pode ganhar em dólar. Estou te esperando. Olá, povo de Deus, olá, inscritos, né, do canal Crosslink com Deus. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês, né, que Deus já me deu essa mensagem já tem mais, acho que um mês, né. Estava esperando o momento certo para colocá-la, né, para falar para vocês. E que é algo muito forte, né, como todos sabem, né, Deus me mostrou uma fome, uma seca e uma nova crise sanitária vindo, certo? Mas Ele não me deu datas ou como isso vai acontecer, certo? O que Deus me deu agora, nesses dias, foi o quanto de tempo que é para as pessoas guardarem de comida, né? Que são 3 meses, né? Que é para as pessoas guardarem comida por 3 meses, certo? Comidas que não estragam. E assim, eu disse, como é que Deus revelou isso para ti? Gente, o modo de Deus operar, ele não mudou, né? Como é que ele fazia no Antigo Testamento? Ele fazia com que o profeta sentisse, né, ou experimentasse aquilo que o povo de Deus iria sofrer, né? Eu dou um exemplo do profeta Jeremias. Deus mandou ele amarrar um jugo, né, que é aquilo que amarra nos bois, para simbolizar que o povo de Israel iria passar por um jugo, né? Eles seriam subjugados pela Babilônia. Então, antes de algo acontecer, ele manda, né, ele faz com que os profetas passem por isso, certo? E eu acredito que eu passei por isso. Gente, longe de mim ser comparado com um profeta, Deus me livre. Eu sei, eu sou um pobre pecador, né? Mas enfim, Deus me usa, né, para honra e glória dele. Mas assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que assim, acho que mês passado, né, teve um problema que minha mãe pagou uma conta errada de luz, né? Enfim, só sei que acumulou duas contas de luz e cortaram, né, a nossa energia aqui. E, gente, por incrível que pareça, como alguns conhecem, como alguns sabem, eu pedi emprestado dinheiro para alguns, ajuda, né? E minha mãe também por um lado. E sabe que é quase ninguém, né, ajudar. E isso não estava normal, sabe? Porque não, gente. Aí eu entendi, não, isso deve ser alguma mensagem de Deus. E aí, quando eu entendi isso, tá, deve ser alguma mensagem de Deus. E aí eu fiquei refletindo, certo? E aí na primeira noite que a gente passou aqui, né, na luz de vela, eu vou até mostrar a foto para vocês. E assim, aí eu comecei a entender, né? Aí Deus falou assim no meu coração, que a cada dia que eu passasse no escuro, seria um mês que as pessoas iriam passar também, sabe? E eu passei durante 3 dias, gente, né? A gente passou 3 dias aqui no escuro. E aí que eu entendi, né? Que seriam 3 meses que é para as pessoas
se prepararem para essa escuridão. E aí você me pergunta, como é que essa escuridão vai começar? Gente, não tenho datas, sabe? Eu acredito que esteja perto, mas não importa se vier um apagão, ou uma guerra, uma pandemia, seja lá o que vier sobre o mundo, sabe? Se tiver um ataque cibernético, enfim, não importa. O importante é que vocês tenham alimentos em casa e fiquem em casa, né? Então, o interessante é isso, é que vocês fiquem em casa, né? E para vocês ficarem em casa tem que ter alimento, né? Água e tudo mais. O que eu aconselho para vocês é terem um plano de ação para quando isso acontecer vocês não ficarem pegos de surpresa. Tipo, aqui na minha rua tem um poço artesiano, não, aqui do lado tem um rio, aqui tem um plano de ação, sabe? Porque vai ser necessário vocês terem isso em mente para quando acontecer, vocês não serem pegos de surpresa, né? E como alguns conhecem, acredito que conhecem a Bíblia, né? Deus sempre avisa o povo dele, né? E para se prepararem, né? Então, assim, e eu acredito aqui, né, que esta mensagem vai para além, né, do povo evangélico, cristão e tudo mais. Eu acredito que tem pessoas que são de outras religiões ou até mesmo que não acreditam, mas enfim. Mas assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que Deus também salva aqueles que não são da religião dele. Foi assim com Elias, né? Elias foi levado para uma mulher que essa mulher ela não era da religião de Deus, de Elias, mas Elias foi ajudado pela mulher e Elias também ajudou a mulher. Então eu acredito também que Deus ajuda pessoas de outras religiões, enfim, Deus ajuda a todos, gente. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é isso: se preparem, sabe? Perguntem para Deus, né? Se de fato essa mensagem vem dele, né? Sempre perguntem, sabe? Estejam em oração, perguntando se isso de fato, porque, gente, tudo isso é para honra e glória de Deus, né? Mas aquilo que Deus me mandou, né? Eu saí em missão e tudo mais, passei 5 meses. Não é porque eu duvido, né? É porque eu acredito fielmente que vai acontecer, sabe? Eu acredito que isso vai acontecer uma hora, né? Uma hora vai vir essa fome, uma hora vai vir essa seca, uma hora vai vir essa crise sanitária, sabe? Mas eu acredito que está muito, muito perto, né? Algumas pessoas dizem que estão longe, né? Mas eu acredito que está perto e que a gente deve se preparar, né? Eu acredito que não custa nada, né? Você comprar 3 cestas básicas, né? Comidas que não estragam, sabe? Estejam preparados, comprar um gás a mais, né? Repelente, vela, sabe? Remédios, se você usa remédios, comprar para 3 meses e deixar guardado, entende? Então, para o quê? Para quando isso acontecer, vocês estarem guardados e não ter esse caos que está acontecendo na Europa. Se você tem internet aí, é só você pesquisar que Portugal, né, Espanha, alguns países ali da Europa ficaram sem energia e já foi um caos, né, na cidade, né, semáforo parou, trânsito para tudo que é lado, sabe? Então, assim, imagine. Né? E lá os presidentes, né, alguns presidentes, mandaram uma carta, né, com um kit de sobrevivência, né, para 72 horas. Então, o que eles estão sabendo? Né? Então, assim, eu acredito que algo vai acontecer, né, ali na Europa. Na Europa a gente vai ter um tempinho antes de chegar aqui, né, mas, enfim, essa é a minha parte que eu estou fazendo, né, estou avisando vocês, sabe, orem por mim, orem pelo canal, né, para que esse vídeo alcance mais e mais e mais pessoas, sabe. Eu vejo que há um impedimento espiritual contra esse canal para ele não expandir, né? Mas, enfim, em breve eu vou estar voltando, né, a fazer mais vídeos, né, mostrando aquilo que tem de oculto no mundo, né, coisas que Deus tem avisado, sabe. Mas eu não quero fazer as coisas de qualquer jeito, gente. Eu tenho que, né, eu tenho uma revelação, eu tenho que orar mais, eu tenho que perguntar para Deus, né, mais e mais. É por isso também que eu demorei até fazer esse vídeo, né? Porque isso demorou, eu acho que foi mês passado que aconteceu, e eu fiquei perguntando, né, para Deus, né, se é isso mesmo, né, o que vai acontecer, se é durante 3 meses mesmo, né? E ele me confirmou. Eu acredito, né,
que é isso, gente, né? Estejam preparados, né? Pesquisem sobre o que está acontecendo na Europa, sabe? Pesquisem sobre o reset mundial, né? O grande reset, pesquisem essas coisas, gente. Tem uma mulher que eu vou até colocar no vídeo aqui, que ela fala que ela, é como se ela estivesse passando, isso foi na Europa, é como se ela estivesse em um filme, né? E é isso que vai acontecer, realmente, né? O que vai acontecer no mundo é que a gente vai achar que a gente está passando por um filme, né? Porque eu acredito também que os filmes, as séries, né? As propagandas, enfim, músicas são uma forma de avisar a gente, digamos assim, daquilo que vai acontecer. Né? Para quando acontecer, a gente achar, não ficar louco, né? A gente, meu Deus, estamos passando como se eu estivesse em um filme, que legal, vou tirar uma foto. Entendeu? É mais ou menos isso. Então é uma forma de programação psicológica também. Enfim, tem alguns vídeos no canal também que eu falo sobre isso. Mas eu falo assim, é loucura, é teoria da conspiração até acontecer. Né? Mas enfim, né? Eu espero, né, ter ajudado vocês, sabe? Que Deus abençoe cada um. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, né? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, né? Dê o like, comente também, né? É muito importante para mim. E é isso, viu? Deus abençoe cada um. Tá um desespero só, todo mundo falando em ciberataque, com medo da Rússia, por causa daquela notícia que nós tínhamos, que era para estocar coisas, tá um pânico. E também aqui em Portugal, em Portimão, na cidade que eu moro, todos os supermercados também já fecharam as portas, porque não podem usar o gerador para deixar a loja funcionando. Porque se usa o gerador, a energia acaba muito mais rápido e depois os materiais, os alimentos, né, que estão ali, que precisam mesmo de estar no frio, acabam perdendo e acaba sendo um gasto muito maior. Vocês não estão entendendo o que é o supermercado, água acabando. Gente, como é que pode? Faz filme, sabe coisa de filme? Faz coisa de filme. Tá sendo uma social aqui, gente. Vai ser dias de engorda. Só pão, biscoito, atum, salsicha, milho, feijão. Eu peguei feijão, cadê o feijão? Suco assim, oh my god. Coragem. Tânia é portuguesa e ela vai falar para vocês também como que tá a situação aqui em Portugal. Olá, olha, está drástico. Nós nos supermercados, as prateleiras estão todas vazias, as pessoas estão em desespero. É incógnito de não sabermos quanto tempo isto demora, o que se está a acontecer, porque ninguém sabe, está a ser muito complicado. E que Deus nos ajude, não é? Gente, aqui é o irmão Eudes, né? Sejam bem-vindos, né, mais uma vez. Eu quero ser bem sucinto, bem breve sobre essa mensagem aqui, né? Como muitos me conhecem, há 5 meses atrás eu saí em cidade, né? Em 10 cidades daqui do Maranhão, fui para Fortaleza, avisando as pessoas, né, os pastores, aquelas pessoas que Deus me mandou, para dizer que estava chegando, né, uma nova crise sanitária, que está chegando uma seca, uma fome, certo? E eu quero falar mais sobre essa crise sanitária, né, essa pandemia que Deus me mostrou. E assim, meus amados, sobre essa pandemia, né, só para ser bem resumindo mesmo. Eu tive uma visão, né? Nessa visão eu via ceifeiros saindo como se fosse de um rio, né? E indo, né, para as cidades, né? E depois dessa visão eu tive outra visão que eu via estádios de futebol e também campos de golfe virando como se fossem cemitérios, né? Era como se fosse, eles estavam em várias cruzes brancas enfileiradas, né? E como eu já falei também para vocês aqui, que essa nova crise sanitária que eu via atingia muitas crianças, né? Uma das visões que eu via eram elas sendo amontoadas, né, como se fosse numa praça, gente, né? E homens do exército jogando esses nossos inocentes, no caso, né, para ser queimados, né? E no meio de uma praça, enfim. E era uma coisa muito feia mesmo, né? E aí Deus começou a colocar mais detalhes sobre essa nova pandemia, né? E aí eu perguntei para Deus, né? Só que não vai ser um vírus, gente, vai ser uma superbactéria
não tem a visão que eu vi dos ceifeiros saindo do rio, não era um rio, era um esgoto. Então essa superbactéria vai vir dos esgotos, né? E aí eu vi uma cidade, né? Eu vi um país que era a França, né? Paris ali, né? Naquela região, é de lá que vai vir, né? Essa nova crise sanitária, e vem, né, dos esgotos. Só que, gente, ela vai ser tão grave. Por quê? Porque não vai ser pelo ar, não vai ser, vai ser pela comida, né? Pela comida, pela água. Você está entendendo? Então eu acredito que é isso que Deus colocou no meu coração para avisar as pessoas guardarem água e comida. Por quê? Porque essa nova crise sanitária, né, essa superbactéria, vai vir através dos alimentos e da água. Tá? Então vai estar tudo infectado. Então eu acredito que ele está nos avisando antes daquilo que vai acontecer, né, para a gente se preparar, né, estocar água, estocar alimentos, porque essa nova crise sanitária, no caso, essa superbactéria vai vir dos alimentos, né? E assim, eu via esse público-alvo, né, crianças e adolescentes sendo o alvo dessa crise sanitária, né? E eu via também, né, o país, né, a França, né, que vai vir dos esgotos e, gente, enfim, eu só quero avisar vocês, né, orem pelos seus, né, orem pelos inocentes, né, quem puder, guarde água, guarde comida, né, melhore sua imunidade, né, e antes de mais nada, né, eu acredito que aceitar Jesus, né, eu me lembro muito bem sobre a 10ª praga do Egito, né, quando os hebreus passavam, né, o sangue, né, nos umbrais da porta, o anjo da morte, né, ele passava sobre a casa e não atingia a casa, né? Então assim, o que é esse passar do sangue, né, nas nossas casas? É o sangue de Jesus, né? É você falar que Jesus está na sua casa, né, reconhecer ele como seu único Senhor e Salvador, porque eu acredito que de nada vai adiantar você guardar água, guardar comida e não estar, né, estar com Jesus Cristo, né? Reconhecer ele, que ele pode te salvar de qualquer doença, de qualquer crise sanitária. Mas eu acredito que assim, Deus avisou Noé e ele fez alguma coisa, você está entendendo? Então Deus não deu a arca para Noé, ele deu, né, instruções. Então eu acredito que Deus está dando instruções para as pessoas, né, para o quê? Quando essa crise chegar, né, a gente esteja preparado igual Noé, sabe? Então assim, eu hoje eu falo isso para os irmãos, né, para melhorar a sua imunidade, né, para, enfim, né, quem puder guardar, sabe? Mas é muito difícil, porque estamos num momento, né, complicado economicamente, né? Nas visões que eu via as prateleiras tudo vazias, né, dos supermercados, as pessoas correndo de um lado para o outro, desesperadas por alimento, né, e não tinha, né, os alimentos ficavam muito caro mesmo. Já tem vídeos no canal, né, eu falando isso, não é desde hoje, né, que eu falo que os alimentos vão ficar caros, vão sumir da prateleira, né, vai ter uma seca muito grande. Então assim, eu peço para vocês, né, orarem, né, pelos seus inocentes, pela sua casa, se prepararem quem puder, certo? E também orar por mim, né, gente? Estou passando por umas batalhas espirituais, né? Eu falo que não tem quando aqueles soldados que vão para a guerra e voltam, né, para casa com sequelas, é mais ou menos isso, né? Eu tive um bom tempo em missão e digamos que isso afetou muito, né, a minha vida quando eu cheguei aqui em casa e, enfim, eu peço para vocês, né, estarem orando por mim, pela minha casa, pela minha família, e é isso, né? Aquilo que Deus me mostrar eu vou falar para vocês, sabe? Tem outras coisas aí, né? Mas eu tô pedindo direção para Deus, certo? E se preparem, né? Se preparem, estejam preparados, né? Deus tem avisado. E é como eu falo assim para algumas pessoas, gente, eu espero que eu esteja errado. Eu espero do fundo do meu coração que eu esteja errado, porque não é fácil ver o que eu vi, né? E não quero que isso aconteça com o mundo, né? Enfim, na minha cidade, com meus amigos, com minha família. Eu não quero. Né? Mas se isso acontecer, né, que seja
enfim, Deus tem um plano. Deus tem um plano, né? É confiar que Ele tem um plano e, enfim. E é isso, meus amados. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos. Você ouviu, você sentiu, você sabe. Esse recado não veio do homem, veio de um Deus que ama tanto que avisa antes que venha o tempo difícil. Não ignore esse alerta, não espere pelo caos para lembrar da preparação, não espere a escuridão para buscar a luz. O servo que falou neste vídeo não falou por fama, não falou por vaidade, falou porque foi tocado para alertar e viveu na pele aquilo que está por vir. E como sempre foi com os verdadeiros profetas, Deus faz com que eles sintam primeiro para depois o povo entender. Guarde alimentos, tenha água, tenha um plano, prepare sua casa, sua mente, sua fé e, acima de tudo, prepare seu coração. Esse recado não é só para crentes, é para quem ainda não acredita, mas está sentindo no espírito que algo está para acontecer. É para você que duvida, mas está inquieto. É para toda alma que ainda pode se voltar para Deus. Porque no dia em que a escuridão chegar, não serão os mais fortes que vencerão, serão os mais preparados e principalmente os mais dependentes de Deus. Que você busque confirmação em oração, peça entendimento, ore, jejue e pergunte ao Senhor se esta palavra é verdadeira. E quando Ele te confirmar, não espere mais. Prepare-se, obedeça e compartilhe. Essa mensagem pode ser o livramento que muitos precisam antes da prova chegar. Porque Deus ainda fala, ainda avisa, ainda protege, mas só permanece de pé quem ouve e age. Que o Brasil desperte, que a igreja vigie, que as famílias se posicionem e que o nome do Senhor seja glorificado antes, durante e depois da tempestade.